Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui na EBD Online. Queremos trazer subsídios da lição de número 12 dos nossos juvenis nesse terceiro trimestre de 2022. Que Deus em Cristo possa nos ajudar a compartilhar todo este conteúdo e que outros professores, que outras vidas possam ser alcançadas pelo ensino da Palavra de Deus. Nesta lição estaremos estudando e aprendendo um pouco mais sobre João Marcos. O título da lição é A Importância de Aprender com os Erros. O texto sugerido, o texto áureo, diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, capítulo 20. Os objetivos desta lição nos dão um norte daquilo que deveremos palmilhar quando estivermos apresentando esta lição. O objetivo primeiro é apresentar as atitudes equivocadas de João Marcos. O segundo objetivo, dimensionar a importância do discipulado. E o terceiro objetivo, ratificar a necessidade do aprendizado mediante nossos erros. Bom, em primeiro lugar, precisamos compreender e deixar os nossos alunos cientes do contexto histórico. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, agindo dentro da igreja, comunica à igreja que havia uma obra específica que deveria ser executada por Barnabé e por Saulo. Isto está em Atos capítulo 13, a partir do verso 1, isso está descrito. Quando encontramos esse chamado do apóstolo Paulo, percebemos que nessa preparação para esse palmilhar missionário, para esta primeira viagem missionária, encontramos Barnabé, que é parente de João Marcos. João Marcos, cuja estrutura e a história ensina isso. João Marcos tinha seus pais cristãos e era altamente hospitaleiro. Diz a história que na casa de João Marcos os apóstolos se hospedavam e faziam de lá um ponto de apoio. Então nós podemos aprender e entender que a casa de João Marcos havia uma grande rotatividade de pessoas do alto nível dos apóstolos entrando e saindo, e certamente João Marcos ouviu muitas histórias, muitos acontecimentos, muitas experiências. Não sei se isso o deixou motivado, desejoso de participar deste novo e grande evento que seria essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Pois bem, caminhando na lição, identificando quem é esse jovem João Marcos. Para aqueles que não sabem, talvez os nossos alunos não saibam, mas João Marcos é aquele que escreveu, o primeiro a escrever um dos evangelhos. Para quem não sabe, João Marcos foi o que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho do movimento, o evangelho onde todas as coisas estão em andamento e é muito dinâmico, né? Percebemos essa característica. João Marcos, inclusive, que teve uma influência petrina. O Evangelho de Marcos teve a influência do apóstolo Pedro, diferente de Lucas, que teve a influência do apóstolo Paulo. Pois bem, João Marcos é esse jovem que é crente. Ele é parente de Barnabé, sobrinho de Barnabé, e entra nesta envergadura, neste trabalho, que é esta primeira viagem missionária. Mas, no decorrer desta história, e vocês já devem ter lido todo o conteúdo da lição, vocês vão notar que em dado momento João Marcos recua. E este recuo, este retorno para a sua base, não prosseguindo na viagem que ele havia programado de acompanhar Saulo e Barnabé, é com base nesta decisão dele que esta lição se desenrola. Por isso, o seu tema, aprendendo com os erros. Bom, podemos aqui trilhar alguns caminhos de suposições, caminhos consolidados na Bíblia, mas vamos trilhar aqui um caminho que seja, no mínimo, razoável. Pare para pensar comigo, professor. O capítulo 13 de Atos dos Apóstolos vai dizer que o Espírito Santo direciona 2 nomes, apenas 2 nomes. Se formos falar de erros
de decisões, de escolhas erradas. Podemos voltar um pouco no tempo e nós vamos encontrar um homem chamado Abraão, que Deus disse a ele assim: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou lhe mostrar. Ora, Abraão deveria seguir com sua esposa, mas a Bíblia vai nos revelar, né? A Bíblia revela, melhor dizendo, de que Abraão resolve levar o seu sobrinho Ló. E as consequências dessa escolha de Abraão podem ser vistas no decorrer dessa história. Pois bem, não somente João Marcos, ou talvez Lucas, tenha narrado essa história para deixar para nós muito claro as consequências das escolhas que fazemos. Porque João Marcos só foi permitido que ele seguisse viagem porque houve consenso entre Barnabé e Paulo. Pois bem, ocorre que João Marcos volta e a lição vai desenvolver e vai usar essa expressão como queimou a largada. Que coisa interessante, né? Perceba, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos ensinar aos nossos jovens que é muito bom esperar o tempo de Deus, que vale a pena aguardar, amadurecer na fé, desenvolver as nossas vocações, habilidades, sentimentos, a nossa estrutura para fazer a vontade de Deus. Todos nós temos algum dom, alguma vocação dada por Deus. Todos nós temos um chamado vindo da parte de Deus. E não precisamos nos apressar para isso. Já imaginou o que é consumir uma fruta quando não esteja preparada para ser consumida? Em vez de trazer prazer, vai trazer amargura. E me parece, pelo que o comentarista postulou, que este erro foi uma escolha de João Marcos de retornar. Bom, nós não temos explícito na Bíblia quais foram os motivos, as motivações que fizeram João Marcos retornar. Não sabemos. Mas sabemos que ele escolheu e que ele retornou. O fato é que é muito importante para nós ensinarmos aos nossos jovens a fazerem boas escolhas. Quando nós fazemos boas escolhas e quando nós ensinamos os jovens a fazer boas escolhas, nós podemos ficar despreocupados, porque eles saberão tomar a decisão certa, fazer a comparação correta, que caminho deverão tomar, que escolhas deverão fazer. Perceba que ao longo da lição, ao longo desse trimestre, quantos personagens não foram apresentados e a importância dos seus gestos, das suas ações, das suas escolhas, não é verdade? Tratamos aqui nesse trimestre sobre José. José fez muitas escolhas e todas elas refletiram na sua vida futura. Pois bem, João Marcos foi um desses que fez a escolha. É importante também dizermos aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, de que as escolhas que eles fazem hoje irão refletir em toda a sua vida adulta. E que vale a pena, sim, aguardar a direção de Deus, aguardar a ação de Deus. Ora, o Espírito Santo, que outrora falava no passado e bradou dentro da congregação, em Atos capítulo 13, apontando nomes, é o mesmo de hoje. Ele também vai falar ao coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, cabe a cada professor orientar o seu aluno para que, com estas lições de João Marcos, possam se desenvolver, possam criar meios de ter opções, atenção às escolhas que vão fazer ao longo de sua vida. Palmilhando um pouco mais a lição, nós vamos perceber que João Marcos não é um caso perdido. Apesar dessa escolha, talvez tenha sido dele, de retornar para casa, nós não sabemos as circunstâncias dessa tomada de decisão, não é? As motivações, a Bíblia omite. Mas nós podemos entender que João Marcos, naquele momento, não foi tão útil para a obra. E na visão de Paulo, ele deve ter atrapalhado. O fato é que ele não foi desperdiçado. Não. Talvez, em algum momento da nossa vida, ou o adolescente, por não ter acertado algumas escolhas, possa se entender ou pensar que ele não tem mais jeito, mas que viu engano. Deus é aquele que, através da sua graça, é capaz de transformar tragédias em bênçãos.
Nunca podemos perder de vista a ótica da graça. Quando olhamos para a situação de João Marcos, precisamos usar as lentes da graça. Vocês só estão conseguindo me enxergar porque existem lentes me olhando. E eu quero que a gente ensine aos nossos alunos, precisamos ensinar aos nossos alunos a olhar para as circunstâncias com os olhos da graça. Precisamos olhar para os nossos irmãos com os olhos da graça. Alguém que não está dando muito certo hoje, pode dar muito certo amanhã. O aluno que hoje lá na sala de aula talvez não dê muita atenção, amanhã pode estar lhe substituindo aí na sala de aula. Alguém hoje que pode estar dando um trabalho aí na sala de aula, na congregação que você está, amanhã ou depois pode ser um grande líder. E estas pessoas precisam entender que os erros que cometeram no passado não significam que a sua vida está desperdiçada. João Marcos, tão jovem, talvez a gente observando a história vai notar que naquele momento ele talvez não fosse muito útil, não agregasse muito àquela viagem, isso é uma suposição. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, não querendo se despedir dessa vida, com nada por resolver, ele escreve dizendo: traze-me João Marcos, porque ele me é muito útil. Então, se outrora este homem, quando foi realizar a sua segunda viagem missionária, criou caso, criou dificuldades para ter a companhia de João Marcos, ele agora estava dizendo: traze-me, porque ele me é muito útil. E nós percebemos na história, e a própria Bíblia revela isso, que João Marcos podia não ter a habilidade extraordinária que nós encontramos em Paulo, que nós encontramos em Silas, seu companheiro. Mas o fato é que ele era hábil na escrita. Não tinha, talvez, uma vocação extraordinária para uma área, mas teria para outra, que só o tempo veio a revelar. Eu concluo esta lição dizendo que Deus é capaz de transformar dificuldades em vitórias. E você precisa falar isso para o seu aluno. Perceba que no momento em que João Marcos foi o pivô da discussão do início da segunda viagem missionária, que Paulo desejou para revisitar as igrejas e fortalecê-las, quando Barnabé surgiu com a ideia, disse: vamos levá-lo. E o texto sagrado vai nos dizer que houve grande contenda entre eles. Mas aquilo que parecia ser tão ruim, na verdade, Deus transformou em bênção. Por quê? Porque se outrora tínhamos 2 missionários indo numa única direção, agora nós temos 2 grupos de 2, cada um indo numa direção diferente. Então, só quem teve a ganhar com isso foi o Evangelho, o reino de Deus. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, transmitir nesse domingo as verdades explícitas na Bíblia e as lições que estão contidas na vida desse jovem, João Marcos. Eu fico feliz em poder participar, em poder contribuir e que você possa ter neste domingo uma aula extraordinária. Desperte os seus alunos, pergunte a eles se eles podem apresentar outros personagens que tiveram erros, que fizeram escolhas erradas também. Um exemplo muito clássico, parecido com esse que temos aqui, é o de Abraão e Ló. Perceba que o chamado era para Abraão, mas aí um sobrinho entrou na história e por conta dessa entrada do sobrinho, as dificuldades vieram a surgir. Outros personagens também tomaram decisões erradas. A exemplo de Davi, Davi também tomou uma decisão errada e Deus o corrigiu, mas não o rejeitou, porque ele profundamente se arrependeu. Podemos encontrar um homem chamado Elias, que entrou na caverna e disse: aqui Deus não me encontra. Pois bem, Deus investiu muito e aquele não era tempo de Elias estar na caverna. Transmita para os seus alunos e que essa palavra também sirva para você. Vamos sair da caverna, vamos fazer a vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, na vontade de Deus, no formato de Deus, na engenharia de Deus. Mesmo que às vezes tenhamos que abdicar de alguns momentos e algumas circunstâncias. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria.
Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.